Olá, graça e paz, seja muito bem-vindo à nossa série de estudos Esperança Viva, essa série que está baseada na primeira carta do apóstolo Pedro. Louva a Deus pela sua vida, pela sua companhia aqui conosco no canal do YouTube da Sexta Igreja. Você que acompanha os conteúdos da Sexta Igreja aqui pelo nosso canal, peço ao Senhor que abençoe a sua vida, toda a sua família, que o ano de 2023 seja um ano muito especial. E acima de tudo, que nós possamos crescer espiritualmente ao longo desse ano, que seja um tempo de estudo da Palavra de Deus, que o Senhor nos dê graça, paz, saúde, para que nós estejamos sempre aqui estudando as Escrituras e descobrindo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. De fato, o que nós mais precisamos é de esperança para vivermos mais um ano. E a palavra do Senhor, de forma especial, a primeira carta do apóstolo Pedro, tem nos ensinado a termos esperança e que essa palavra continue fazendo diferença na sua vida. Nas próximas semanas, se Deus permitir, nós vamos concluir o estudo da primeira carta de Pedro. De forma muito esclarecedora, o apóstolo Pedro tem nos orientado, tem nos ensinado muitas coisas com esta carta, com esse conteúdo tão especial. E com a graça do Senhor, nós vamos concluir essa primeira carta e depois vamos continuar estudando a palavra de Deus com toda alegria e com toda reverência. E hoje nós vamos concluir, se Deus quiser, essa primeira parte do capítulo 5. O apóstolo Pedro aqui, ele traz vários conteúdos ao nosso coração para nos abençoar e eu espero que esse estudo possa edificar muito a sua vida. Mas antes de nós lermos o texto bíblico e continuarmos a série Esperança Viva, eu quero fazer um convite a você que é membro da Sexta Igreja. No próximo domingo, a partir das 9 horas da manhã, nós teremos a nossa Assembleia Ordinária, que tem como objetivo prestar contas à igreja do movimento financeiro do ano de 2022. O nosso tesoureiro estará compartilhando com os irmãos todo o investimento que a igreja fez no último ano. E vamos apresentar também o orçamento para o ano de 2023. Quais são as áreas que a Sexta Igreja gostaria de investir ao longo desse ano. Então, você que é membro, é sua responsabilidade, é seu dever estar aqui conosco no próximo domingo, a partir das 9 horas da manhã, na nossa Assembleia Ordinária. Nós vamos continuar a nossa série, a série Esperança Viva, e é muito importante nós olharmos para esta primeira carta com o intuito de descobrir quais são as lições práticas que Deus tem para a nossa vida. Aqui no capítulo 5, dos versos 10 a 14, o apóstolo Pedro ele faz algumas recomendações finais. No verso 10, ele encoraja a igreja. O versículo 10 é Pedro encorajando o povo de Deus. No verso 12, Pedro vai falar sobre a autenticidade da sua carta. Pedro vai dar informações, detalhes de que de fato ele é o autor dessa primeira carta, que não há dúvidas. Pedro então vai dar autenticidades para nós sobre essa primeira carta. E nos versos 13 a 14, Pedro vai fazer as saudações finais, alguns agradecimentos e em seguida ele dará a bênção apostólica. Na semana passada nós estudamos até o versículo 4 e hoje nós vamos estudar a partir do verso 5. E no verso 5 o apóstolo Pedro nos diz: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. No nosso último estudo, o apóstolo Pedro ele se dirigiu aos presbíteros, aos anciões, aos líderes da igreja daquela época e também da nossa época. Pedro vai dar algumas orientações nos 4 primeiros versículos do capítulo 5 de como os presbíteros deveriam se portar à frente da igreja.
Há uma liderança na Igreja de Cristo e essa liderança, ela precisa se portar de acordo com as Escrituras. E Pedro, então, nos primeiros versículos, ele vai se dirigir aos presbíteros, aos líderes da igreja. Já a partir do verso 5, Pedro vai se dirigir aos jovens. E é por isso que ele usa essa expressão igualmente, rogo igualmente aos jovens. Representa agora uma mudança de foco de um grupo para o outro. Se antes Pedro estava falando para os presbíteros, agora ele está falando para um novo público. Ele está agora tratando com os jovens. E ele diz: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Pedro já escreveu muito sobre a importância da submissão na sua carta. Não é a primeira vez que Pedro está tratando sobre esse tema, submissão. Pedro já se dirigiu aos casais, a marido e mulher, falando sobre a importância da submissão aqui nesta primeira carta. E Pedro agora ele vai dizer que os crentes mais jovens devem se submeter aos presbíteros, não apenas por respeito à idade deles, mas também por causa da maturidade espiritual. Por que que os jovens devem respeitar aos presbíteros, aos líderes da igreja? Não só por questões de idade, até porque tem presbíteros que são jovens. Na nossa denominação, na Igreja Presbiteriana do Brasil, há muitos presbíteros jovens. Mas Pedro aqui, ao falar sobre essa submissão aos presbíteros, a qual os jovens devem ter, Pedro está falando sobre a maturidade espiritual. Os jovens devem enxergar essa maturidade espiritual na vida dos seus presbíteros, dos seus líderes. E por esse motivo, eles devem então se submeter a esses homens, tratando-os com respeito, tratando-os com dedicação, com responsabilidade, olhando para esses homens da forma que a palavra de Deus aqui nos ensina. E Pedro continua: no trato de uns com os outros, cingivos de toda humildade. A palavra aqui, cingir, significa vestir um avental. O que Pedro está ensinando aqui é que os jovens, aqueles que foram chamados por Deus, e de forma específica a se submeter aos seus presbíteros, esses jovens devem então cingir de humildade, ou seja, se vestir de humildade. Será que você que é jovem tem se vestido de humildade? Será que a humildade é uma realidade na sua vida? O seu coração é um coração de servo? Porque um servo, consequentemente, ele deve ser humilde. Um servo, ele deve expressar humildade na sua maneira de tratar as pessoas. Ele deve ser humilde nos seus relacionamentos. E é isso que Pedro está ensinando aqui. Vós que são jovens, vocês devem cingir, vestir de humildade, para que vocês possam lidar com qualquer outra pessoa, seja presbítero ou não, mas com humildade no coração. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Por que que os jovens devem cingir de humildade? E essa palavra nós sabemos que não é apenas voltada para os jovens. Todo e qualquer discípulo de Jesus deve ser humilde. Há muitas passagens bíblicas que falam sobre a importância da humildade na vida do crente. Mas o apóstolo Pedro aqui, no final do versículo 5, ele vai mostrar para nós qual que é o propósito dessa humildade. Por que que nós devemos ser humildes? É claro que nós somos humildes em primeiro lugar porque nós somos servos. Todo discípulo de Jesus é um servo. Mas essa humildade, ela precisa estar presente na nossa vida porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Se você quer receber graça de Deus,
o seu coração, a sua vida, precisa expressar humildade. Se você quer conhecer a graça de Deus, a humildade precisa ser uma marca no seu viver. Deus resiste aos soberbos. Provérbios capítulo 3, versículo 34, o sábio Salomão já havia dito: certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Sabe qual que é o favor de Deus que nós recebemos da parte de Deus quando manifestamos humildade na nossa vida? Nós recebemos graça do Senhor. Esse é o favor de Deus para aqueles que são humildes. Todo humilde vai receber graça de Deus. Todo servo de Deus vai receber graça de Deus. Precisamos olhar para a humildade, não como algo deplorável, não como algo ruim, que vai nos humilhar, que vai nos colocar para baixo. Não podemos olhar para a humildade como algo pejorativo, mas a humildade, segundo as Escrituras, é uma bênção de Deus. Ser humilde não significa ficar por baixo, não significa que você não vale nada, não significa que você não é importante para Deus e nem para as pessoas, mas ser humilde significa que você sabe tratar uns aos outros. Que você, além de respeitar a si mesmo, você respeita o seu próximo, o seu semelhante. Ser humilde significa que você não vive apenas para você mesmo, mas você vive para o seu irmão. Ser humilde é ser um homem de Deus, é ser uma mulher de Deus. Ser humilde é expressar a graça de Deus, é ser semelhante a Jesus, é ser parecido com aquele que se esvaziou de toda a sua glória e se fez homem, habitou entre nós, para que nós pudéssemos ter vida. Jesus, o nosso Salvador, ele se tornou servo, ele se humilhou, para que hoje eu e você pudéssemos expressar também a humildade em todos os nossos relacionamentos. Deus resiste aos soberbos. E por que Deus faz isso? Porque Deus odeia o pecado do orgulho. O orgulho é algo inaceitável para Deus. O orgulho lembra a Deus o diabo, Satanás, Lúcifer, que foi aquele que se rebelou contra Deus porque o seu desejo era ser igual a Deus. Ele queria a glória de Deus para ele. E a Bíblia então nos diz que Lúcifer, ele se revoltou contra Deus e ele levou consigo vários anjos, montou o seu exército e junto com ele muitos outros anjos caíram na presença do Senhor. E no verso 6, Pedro diz: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Pedro aqui está falando sobre humildade e confiança. Duas coisas que caminham lado a lado. Humilhai-vos, portanto. A expressão humilhai-vos significa permitir ser humilhado. Permitir passar pelo sofrimento. Permitir que você, de fato, reconheça que você é pequeno, que você é frágil. Não que você é inferior a outra pessoa, não é isso que as Escrituras diz sobre a humildade. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus. A expressão poderosa mão de Deus no Antigo Testamento representava duas coisas: disciplina e libertação. E é isso que nós precisamos, nos humilharmos sobre a poderosa mão de Deus, para que tenhamos disciplina, para que tenhamos essa consciência de que nós somos livres em Cristo Jesus. E como que nós vamos nos apropriar desta humildade? À medida que você tiver disciplina na sua vida,
de olhar para si mesmo sempre, em todo o tempo, e reconhecer que você é inferior ao seu irmão no aspecto espiritual, de que você precisa do seu irmão, de que você precisa da companhia dele, de que você precisa da amizade dele, das orações do seu irmão, para que você continue crescendo, continue amadurecendo e dando os frutos. Nós só podemos ter a consciência de que somos livres nesse processo da humildade. Um arrogante, uma pessoa soberba, orgulhosa, ela jamais terá a experiência, a sensação de liberdade. Porque uma pessoa orgulhosa, soberba, ela é escrava de si mesma. Ela é escrava dos seus próprios desejos, das suas próprias intenções. Ela está presa pelos seus desejos e sonhos. Mas uma pessoa livre, ela não está presa em si mesma. Uma pessoa humilde, ela tem toda a liberdade. Ela tem liberdade de ir e vir. Ela tem liberdade consigo mesmo, com seu irmão, com seu próximo. Porque ela pode desfrutar da bênção que só a humildade pode proporcionar a cada um de nós. Humilhar sobre a poderosa mão de Deus significa aceitar tudo o que vem dele. Será que você tem se humilhado na presença de Deus? Você tem reconhecido que tudo que você tem vem de Deus? Seu coração tem essa confiança, essa certeza? Hoje, essa consciência está sobre você de que tudo que você tem vem de Deus? Nós precisamos pensar sobre isso. Porque muitas vezes estamos vivendo a vida e achando que tudo aquilo que nós temos vem de nós mesmos. De que conquistamos através do nosso mérito. De que se algo aconteceu na nossa vida foi um esforço nosso. Mas nós sabemos que a graça de Deus é quem nos sustenta. A graça de Deus é quem dirige a nossa vida. Vamos humilhar sob a poderosa mão de Deus, reconhecendo todos os dias que a nossa vida pertence ao Senhor e que tudo que temos, tudo que nós somos, é a permissão de Deus, é a graça de Deus sobre nós. Você tem sonhado com o ano de 2023. Estamos começando um novo ano, mas eu gostaria que você aprendesse isso. Que você possa se humilhar sobre a poderosa mão de Deus, reconhecendo todos os dias que tudo que vai acontecer sobre a sua vida ao longo desse ano, todas as bênçãos virão das mãos do Deus Criador, do Deus que sustenta a nossa vida, do Deus abençoador, do Deus que multiplica todas as coisas para o nosso bem. Que Deus abençoe sua vida, que o ano de 2023 seja um ano marcado pelas promessas de Deus e que você possa se humilhar sobre a poderosa mão do Senhor. Que o seu coração esteja sempre grato ao Senhor e que a humildade seja sempre uma marca na sua vida. Nós estamos encerrando o estudo de hoje. Na próxima semana nós vamos continuar essa série de estudos. Vamos estudar a partir do versículo 7 do capítulo 5 e nas próximas semanas, se Deus permitir, nós encerraremos o estudo desta primeira carta do apóstolo Pedro. Nós vamos orar agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, que a palavra de Deus possa cravar sobre o nosso coração durante todo esse ano, durante todos os dias, todos os anos da nossa vida, que a nossa esperança, que a certeza da nossa vida esteja sempre nas Escrituras, na palavra do Senhor. Vamos orar.
Querido Deus, nós te agradecemos pela bênção que é poder estudar a Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Deus, para que possamos nos humilhar sob a poderosa mão do Senhor. Que o nosso coração seja sempre um coração humilde, coração de servo, um coração que abençoa. Ó Deus, guarda-nos de todo mal, continue dirigindo, conduzindo a nossa vida. Ó Pai, que o Senhor possa levantar a nossa cabeça, ou seja, que o Senhor venha nos exaltar no tempo oportuno, ó Deus, de acordo com a Tua vontade. É que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Na próxima semana nós continuaremos a série Esperança Viva. Foi uma alegria, um prazer estar com você. Deus abençoe e até logo.